A maioria das pastagens permanentes produz de 2 a 4 toneladas de matéria seca utilizável por acre numa estação. Uma pastagem bem gerida pode chegar às 5, talvez 6 num bom ano. E se as suas pastagens pudessem produzir 8 a 12 toneladas por acre, sem irrigação, 14 a 20% de proteína bruta no pico da colheita, sistemas radiculares com 6 a 12 pés de profundidade e forragem que permanece produtiva quando a erva para com o calor, uma destas pode ser pastoreada 5 vezes numa estação e ainda assim crescer mais depressa do que a festuca. Outra produz o dobro da tonelagem da luzerna em solos onde a luzerna não sobreviveria. E outra mantém a proteína a menos de 3% dos níveis da primavera até agosto. A primeira cultura falo sobrepondo a superfície foliar, criando enormes raízes prumantes e crescendo mais depressa sob pastoreio do que as espécies que repousam todo o verão. Produz mais biomassa comestível por acre porque ocupa mais espaço físico verticalmente e no subsolo do que a erva alguma vez conseguirá. Vamos a isso. Acácia bastarda. Sim, uma árvore a batota, mas ouçam-me. O tecido foliar de acácia bastarda gerida apresenta consistentemente entre 22 a 28% de proteína bruta durante a principal janela de pastoreio, com a digestibilidade a manter-se elevada até mais tarde no verão, quando a proteína da erva colapsa. Além disso, sabemos que elas vão crescer de qualquer forma, por isso mais vale usá-las. Em ensaios de silvopastoreio, talhões rotativos produzem anualmente 2 a 4 toneladas de matéria seca, foliar comestível por acre. Para além de qualquer forragem que cresça por baixo, esse rendimento está menos dependente da umidade superficial, porque as raízes estão a trabalhar abaixo das zonas afetadas pela seca. A profundidade das raízes excede os 20 pés em condições médias e ultrapassa os 25 pés em solos profundos. A acácia movimenta cálcio, potássio e magnésio para a circulação, algo que as pastagens de raízes superficiais não conseguem alcançar. A queda das folhas, a renovação radicular e o ciclo de pastoreio colocam esses minerais diretamente no sistema. São ótimas fixadoras de azoto. As taxas medidas situam-se entre 100 a 200 libras de azoto por acre por ano, fornecidas através da folhada, nódulos mortos, renovação de raízes finas e exudados do solo. A maior parte desse azoto entra lentamente através da folhada e das raízes já ligadas à biologia do solo, em vez de uma descarga rápida como os sintéticos. A resposta à talhadia é imediata e agressiva. O crescimento dos rebentos pós-colheita estende-se habitualmente de 4 a 7 pés por estação, suportando ciclos repetidos de ramoneio sem esperar vários anos pela recuperação. A concentração de proteína permanece estável durante o crescimento. Os animais convertem as folhas facilmente. Ovelhas e cabras limpam folhas e pontas. O gado bovino pasta os ramos mais baixos e a forragem caída. As vagens adicionam hidratos de carbono de final de estação sem o colapso do amido. Em regiões secas, o silvopastoreio com acácia bastarda mostra um rendimento total de matéria seca por acre superior, sob a mesma pluviosidade, do que apenas a pastagem. É também uma das madeiras mais resistentes ao apodrecimento. Os postes de vedação de acácia excedem os 40 a 80 anos de vida no campo sem tratamento. As varas de talhadia podem ser colhidas continuamente, enquanto os troncos principais amadurecem. Cada plantação produz proteína para o gado, fertilidade para o sistema e material estrutural. Um talhão suporta 3 produções simultaneamente. Topinambur. O topinambur produz 3 a 6 toneladas de tubérculos por acre em terrenos não geridos e 5 a 7 ou mais toneladas sob colheita rotativa. Esses tubérculos não são amido. São hidratos de carbono dominados pela inulina, muitas vezes 65 a 75% da matéria seca,
que se converte em energia de forma mais eficiente do que o milho em solos frios. Os tubérculos ganham peso em condições de outono e inverno, onde outros cereais param de funcionar. Em sistemas de suínos, comparações diretas mostram um ganho mais rápido por acre no final da estação do que o milho, porque a entrega de energia é contínua e a colheita é feita pelos animais, não por máquinas. O ato de fossar substitui o combustível, a mão de obra e o armazenamento. A massa acima do solo adiciona alimento onde a pastagem já enfraqueceu com as temperaturas frias. O crescimento aéreo mantém 12 a 15% de proteína bruta até as primeiras geadas, prolongando as semanas de pastoreio sem necessidade de sementeira. Depois, sob o solo, as raízes penetram rotineiramente 6 ou mais pés, quebrando camadas de compactação que as espécies de pastagem nunca alcançam. Isso fratura bandas minerais, recicla potássio e fósforo para cima e devolve estrutura ao solo. Após se estabelecerem, regressarão ano após ano. Cada planta gera 4 a 6 tubérculos filhos em cada estação. Os animais comem-no. Os porcos fazem a sua própria colheita e acabamento no local. As cabras aproveitam as partes superiores como forragem de final de estação. O gado bovino limpa a massa foliar após a geada. Consolda. A consolda produz 4 a 6 colheitas por estação, na maioria dos sistemas temperados, e em solo fértil, ultrapassa as 15 a 20 toneladas de biomassa verde por acre anualmente. O rendimento de matéria seca iguala a ensilagem de milho, mas sem nova sementeira e sem perturbação do solo. A proteína bruta nas folhas jovens situa-se consistentemente entre 18 a 30% no pico do corte, com cálcio, potássio, magnésio e sílica concentrados muito acima das espécies de pastagem. Isso é um peso nutricional elevado. Mas o sistema radicular é o ponto fulcral. As raízes prumantes primárias excedem os 10 pés, extraindo umidade e minerais do subsolo, que a erva nunca toca. Quando a pastagem abranda, a consolda continua a produzir, porque se alimenta de um aquífero mais profundo e de uma reserva mineral mais profunda. A consolda cresce num ciclo de 21 a 28 dias, e os cortes tardios não colapsam nutricionalmente como a erva. A proteína permanece utilizável mesmo em tempo seco, porque o azoto circula de baixo para cima através da raiz, não dependendo da umidade superficial. O que é que isto significa operacionalmente? Uma linha densa de consolda pode substituir vários acres de proteína de pastagem fraca no meio do verão, quando os animais perdem peso em forragem seca. Uma faixa de consolda reinicia o consumo. Os animais usam-na. As aves convertem a proteína das folhas em ovos. Os porcos transformam a verdura fresca em energia de acabamento. As cabras tratam-na como um ramoneio rico em minerais. O gado bovino limpa-a como um choque de proteína durante os períodos de quebra. Qualquer sistema que utilize gado e composto deve cultivar consolda, porque não é apenas alimento, mas porque move a fertilidade do subsolo morto e coloca-a diretamente nos músculos, no leite, nos ovos e no estrume. Híbrido de sorgo, erva do Sudão. Os híbridos de sorgo-erva do Sudão são as culturas forrageiras de maior rendimento que a maioria dos sistemas pecuários alguma vez utilizará. Sob pastoreio rotativo ou sistema de corte e transporte, produzem regularmente 12 a 20 toneladas de matéria seca por acre numa estação. Onde a pluviosidade se mantém até ao verão, os sistemas de cortes múltiplos chegam ainda mais alto. Esta cultura funciona a calor. À medida que as temperaturas sobem, o sorgo não estagna. A fotossíntese acelera. A área foliar expande-se, a densidade dos caules aumenta e a formação de tecido supera a maioria das forragens de estação fria por várias vezes. A produção atinge o pico quando outras ervas estão em modo de sobrevivência e a proteína permanece utilizável. Nos estágios vegetativos precoces,
O sorgo erva do Sudão apresenta 14 a 18% de proteína bruta, que depois estabiliza nos valores baixos dos 10% durante o verão. O consumo não baixa à medida que os níveis de açúcar mudam, porque a estrutura da folha permanece macia e digerível através de colheitas repetidas. A curva de recuperação é a vantagem. Corte ou pastoreie aos 18 a 24 polegadas, e ele recupera com 2 a 4 pés de crescimento em 21 a 30 dias sob solo quente. Isso significa múltiplas passagens de pastoreio exatamente na janela em que outras forragens estão a perder folha e a lenhificar. Nota rápida. Nunca pastoreie sorgo, erva do Sudão, abaixo das 10 a 12 polegadas. O crescimento curto acumula ácido prússico, glicósidos cianogênicos, na parte inferior do sistema. Quando os animais o pastoreiam baixo, ou imediatamente após uma geada, ou o fim de uma seca, esses compostos podem atingir níveis letais para o gado. O sorgo usa menos 30 a 50% de água por tonelada de matéria seca do que a ensilagem de milho, fornecendo energia comparável. Os sistemas radiculares excedem rotineiramente os 6 pés, e é por isso que continua a produzir quando a forragem de superfície terminou. O gado bovino ganha peso rapidamente com sorgo acabado de cortar, porque o enchimento do rumen não é o limitador. O consumo de energia é que é. Operações de recria e explorações leiteiras usam-no para estabilizar as curvas de alimentação durante falhas nos pivotes, ondas de calor ou lacunas forrageiras. Sistemas de feno de árvore. O salgueiro, a amoreira e o chopo produzem alimento verticalmente em vez de horizontalmente. Tal como a acácia, as folhas de amoreira apresentam rotineiramente 18 a 28% de proteína bruta na colheita, a mesma categoria da luzerna, com uma digestibilidade que se mantém elevada mesmo com a maturação da folha. O salgueiro e o chopo têm menos proteína, tipicamente 12 a 20%, mas trazem compostos secundários que mudam a forma como os animais digerem tudo o resto que comem. Os taninos do salgueiro suprimem parasitas internos e aumentam a captura de proteína em vez da perda de azoto no rumen. Os animais retêm mais do que consomem. O chopo adiciona salicilatos e compostos fenólicos, que reduzem a inflamação e melhoram a estabilidade do consumo sob estresse térmico. E os rendimentos surpreendem as pessoas. Um bloco de talhadia gerido produz rotineiramente 3 a 8 toneladas de forragem foliar por acre por ano, uma vez estabelecido, sem lavoura, nova sementeira ou aditamentos de fertilizante. A amoreira em bom solo produz ainda mais. Uma vez cortados, os ramos folhosos secam ao ar em feno de folha estável, que resiste melhor ao bolor do que o feno em fardos, porque o fluxo de ar permanece dentro do feixe, em vez de selar a umidade no interior. Seco adequadamente, pode armazená-lo por meses. Corte a cada 1 a 3 anos, e o crescimento volta com mais força. Cada ciclo constrói sistemas radiculares mais fortes, maior produção de folhas e uma tolerância à seca mais robusta. Sistemas de brássicas forrageiras. Misturas de nabos, couves, couza e rábano. Este é o sistema que transforma o outono e o inverno em meses de produção. As brássicas forrageiras entregam rotineiramente 8 a 14 toneladas de matéria seca por acre numa única estação sob gestão mínima. Em sistemas de alta fertilidade, plantações mistas excedem isso, mas o rendimento sozinho não é a vantagem. As brássicas encaminham o seu carbono de forma diferente das gramíneas. Em vez de construírem sistemas lenhificados, acumulam hidratos de carbono digeríveis, proteína solúvel e tecidos ricos em água nas folhas e polpas que os animais metabolizam rapidamente. Nabos e rábano forrageiro produzem regularmente 3 a 7 toneladas por acre debaixo do solo.
alimento comestível e denso em energia, armazenado no solo em vez de em celeiros. Acima do solo, a couve e a couza chegam aos 18 a 25% de proteína bruta, enquanto permanecem palatáveis bem depois da geada. Não se perde a qualidade da folha quando as temperaturas noturnas descem. Isso torna-as alimento de acabamento quando a pastagem acabou. A proteína desce e o grão fica caro. As brássicas também resolvem a compactação sem usar maquinaria. As raízes prumantes do rábano quebram a camada adensada em profundidade e depois apodrecem no local, deixando canais permanentes que a pastagem explora na estação seguinte. A resposta do gado é imediata. O gado bovino ganha peso depressa. As ovelhas engordam com a folha em vez da polpa. O consumo das vacas leiteiras aumenta no tempo fresco. Vacas secas mantêm a condição corporal sem apoio de cereais. Esta é a cultura que aproveita uma janela morta e a transforma num período de crescimento, quando outras culturas não conseguem. Estratégia de integração. Como essas culturas substituem o rendimento da erva em sistemas reais? Isto só funciona se as culturas cobrirem diferentes modos de falha da pastagem. Aqui está a estratégia real que faz o sistema superar a erva. Separe a proteína das calorias. A maioria das quintas espera que uma mistura de pastagem faça ambas as coisas, e geralmente não consegue. Gira o seu sistema como dois fluxos. Produtores de proteína, acácia bastarda, consolda, feno de árvore. Produtores de calorias, topinambur, sorgo erva do Sudão, massa foliar de amoreira, energia secundária. Os animais têm melhor desempenho quando a proteína e o amido entram na dieta. É por isso que o ganho de peso estabiliza, o alimento de inverno rende mais e o consumo para de cair quando a erva seca. Fixe cada cultura à estação que ela domina. Não espalhe estas culturas ao longo do ano. Atribua-as. Proteína do início do verão. Consolda mais o fluxo foliar da acácia, substitui a luzerna quando a pastagem lenhifica. Volume de meio do verão. Sorgo erva do Sudão substitui a alimentação com feno durante o calor e a seca. Calorias de outono. Tubérculos de topinambur, mais as partes aéreas, substitui o acabamento a grão. Proteína de inverno. Feno de árvore mais ramoneio de salgueiro substitui a proteína comprada e os blocos de melaço. Transforme acres vulneráveis em ativos alimentares. Use cada cultura onde a pastagem falha. Solo rochoso, use acácia. Compactação, use topinambur. Baixa fertilidade, use consolda. Exposição ao calor, use sorgo. Propenso a inundações, use salgueiro. Sobrepastoreio, use blocos de feno de árvore. Cada campo fraco tem uma cultura que supera a erva nele. Não corrija a pastagem, mude a espécie. Mas não existe um único sistema de alimentação correto. Existe apenas o que funciona onde está, com o seu sistema, as suas necessidades e o seu clima. Se estiver disposto a partilhar, qual é o seu clima e o que está a alimentar os animais na sua quinta agora? Deixe nos comentários. Ajuda todos a aprender o que realmente funciona no mundo real. Se esta análise mudou a forma como vê o potencial da sua terra, por favor subscreva e ponha um gosto no canal. Estamos a revelar a sabedoria agrícola que foi negligenciada durante demasiado tempo. Plante para o futuro. A próxima colheita de conhecimento estará pronta em breve.